Bom, pessoal, como eu já havia dito aqui, no processo de licenciamento ambiental municipal em Itabira, a gente tem basicamente duas fontes de enquadramento. A primeira, relacionada aos anexos do Decreto 3202 de 2020, que vai trazer certamente todo, no anexo a lista dos empreendimentos, passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal. Essa lista não está contemplada dentro daquelas outras atividades, que é a segunda fonte de enquadramento, que vai ser a DN 219 do Copan, que vai trazer aqueles empreendimentos cujo impacto local viabiliza, que mesmo que sejam em princípio estaduais, possam ser licenciados no município. E, portanto, existem essas duas fontes de enquadramento. Essas duas fontes de enquadramento se comunicam com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é o órgão executor, como a gente também já falou aqui. Esse órgão executor, portanto, vai fazer o quê? Você vai, enquanto empreendimento, procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e preencher um formulário de caracterização do empreendimento. E a partir desse preenchimento, você vai receber um formulário de orientação. E esse formulário de orientação básica municipal, ele vai trazer exatamente todos aqueles documentos que você precisa levar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para formalizar o seu processo. Você tem 120 dias para formalizar o seu processo. E a partir desse momento, você vai começar a fazer esses estudos que precisam, ser aplicados aí para entregar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. É ela que vai, portanto, por meio dessa informação básica, trazer, nesse formulário básico, trazer para você o enquadramento do seu empreendimento e, portanto, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente o órgão responsável por decidir, por dirimir dúvidas acerca do enquadramento de empreendimentos como um todo. Ela pode, inclusive, solucionar essas questões interpretativas, se você tem dúvida, se você se enquadra numa determinada categoria ou não. Todas as análises relacionadas ao processo de licenciamento começam no momento em que há a formalização do processo. E a formalização do processo é quando você, empreendimento, entrega no município exatamente 100% dos documentos que estão sendo solicitados a título do formulário de orientação básica municipal. Portanto, você tem aí esses 120 dias, que podem, inclusive, ser solicitada a sua prorrogação junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e você pode solicitar essa prorrogação, mas no final das contas você tem que entregar esse documento, que é o FOB, com todos aqueles documentos que eles estão listados. A partir daí existe a formalização, ou seja, o início de um processo administrativo de licenciamento ambiental. E todos os demais prazos começam a ser contados. Especialmente que você tenha, é bom ter em mente que o processo de licenciamento é algo muito simples do ponto de vista formulado. Se você tem um processo em que você entra com esses documentos, formaliza, começa o processo, juntando tudo aquilo que está lá no formulário de orientação básica municipal. A secretaria, portanto, vai analisar esses documentos, procedimentalizar, se precisar de alguma informação adicional, ela vai pedir as informações complementares. Nesse caso, as informações complementares sendo cumpridas, se você não puder cumprir, você pode pedir uma prorrogação de prazo, isso pode ser aceito, com justificativas plausíveis. Feita essa situação, você complementou o processo uma única vez, esse processo vai para análise de alguém que vai fazer eventualmente uma visita no seu empreendimento ou não. Isso vai depender do procedimento interno e das necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E a partir de então, essa pessoa faz um relatório. Esse relatório, se o empreendimento for passível de licenciamento no âmbito da própria secretaria, vai ser levado para a aprovação dos responsáveis do departamento. E se for competência do CODEMA, vai ser pautado para que o CODEMA delibere acerca desse empreendimento. Então é muito simples, o processo de licenciamento é basicamente esse, não tem muitas questões a serem exploradas. Você pode compreender que o processo é bem linear, você entra com todos os documentos, complementa caso seja necessário, a partir daí é feito um parecer, que na maioria das vezes tem uma vistoria no empreendimento para esse parecer ser feito. Esse parecer vai analisar toda a documentação anterior e, por final, isso vai para deliberação da autoridade que tem competência para isso. É simples assim o processo de licenciamento municipal. O que pode te levar a algumas dúvidas é, primeiro, o cumprimento
cumprimento de prazos. Sendo solicitado o cumprimento de prazo para você fazer qualquer adição de documentos a título de informação complementar, você precisa cumprir aqueles prazos que foram estipulados. Não cumprindo aqueles prazos, você pede prorrogação. Não sendo concedida a prorrogação, não cumprindo absolutamente os prazos que estão sendo solicitados, o processo será, portanto, arquivado. E o arquivamento vai acontecer sempre que você, empreendimento, não cumprir com aquelas condições para que a próxima etapa do licenciamento seja feita. Então é isso, você tem sempre que imaginar que o licenciamento é um processo linear, cujas etapas são estabelecidas em lei e decreto. E, portanto, a secretaria precisa seguir esse ritmo. Se você não entrega aqueles documentos que são necessários de acordo com a lei e com o decreto para aquela fase, você não vai permitir que seja dado o andamento que a lei determina. Então não tem, não se trata de vontade da autoridade, trata-se de seguir a norma. Não é possível eu procedimentalizar, eu passar esse processo para a próxima fase, eu preciso arquivá-lo, porque ele não tem capacidade de ser transferido para a próxima fase. Então, o arquivamento é um resultado inevitável do não cumprimento dessas observações, né? Então, entender esse fluxo é entender que, se você conseguir cumprir aquilo que a legislação está determinando para cada uma das fases, você não vai ter arquivamentos e, portanto, vai cumprir aí um certo procedimento que é linear e muito simplificado para a obtenção da licença ambiental.